Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu vi a Mônica pela primeira vez, eu estava sentado na mesinha de um shopping com o meu laptop aberto, tentando organizar uma planilha que se recusava a colaborar. E ela então passou, carregada de sacolas, e algumas delas acertaram bem em cheio a minha cabeça. Foi quando ela olhou para mim e lançou um olhar rápido daqueles que acontecem quando os dois sentem que algo acabou de acontecer. Olha, nós dois pedimos desculpas ao mesmo tempo, em um sincronismo quase que ensaiado. E riu, dizendo que quem deveria se desculpar era ela. Olha, e para prolongar aquele momento, eu respondi que o culpado era eu, por estar bem no caminho dela, atrapalhando a passagem. E como eu sempre fui muito bom com as palavras, estiquei um pouco mais a conversa, perguntando se os preços nas lojas estavam bons, e a Mônica respondeu que por ser o mês de Natal, eles estavam um absurdo de caro. Mas não teve o que fazer e comprou presentes para toda a família. E eu novamente brinquei falando que ela deveria ter escrito uma carta para o Papai Noel. Mas a Mônica se lamentou, garantindo que o Papai Noel deixava de existir quando a gente se tornava adulto. E nós dois ficamos em silêncio, um olhando para o outro. E como quase no automático, nós dois rimos. Bom, eu convidei a Mônica para se sentar comigo para comer alguma coisa, mas ela disse que infelizmente não iria dar porque estava aguardando uma amiga. Então ela agradeceu e se sentou em uma outra mesa, mas nem eu e muito menos ela conseguimos parar de nos olhar. Eu ficava pensando na minha cabeça, sabe? Caramba, como a gente se sintonizou. Ela é divertida, simpática, exatamente do jeito que eu gosto. E quando a amiga dela chegou, a Mônica ajeitou todas as sacolas nas mãos e eu pensei, poxa, que pena, ela vai trocar de mesa. E para minha surpresa, elas vieram em minha direção. E eu confesso que eu quase não acreditei. A Mônica, muito simpática, sorridente, perguntou se na minha mesa cabiam mais duas. E óbvio que eu respondi que sim. Inclusive me levantei e puxei as cadeiras para ela. E ali começou a nossa história. Naquela mesma tarde, trocamos número de telefone e nos dias que se seguiram, falávamos absolutamente toda hora por mensagens. E cada vez que a gente conversava, mais eu tinha certeza de que ela era a mulher da minha vida. E como a Mônica adorava entrar e sair das lojas, eu a convidei para ir comigo comprar alguns presentes. E a Mônica sempre muito disposta, aceitou. E além de comprar todos os presentes, a gente se divertiu pra caramba. E foi aí que nos apresentamos melhor. Ela falou mais sobre ela e eu falei sobre mim. E sabe quando você fica frente a frente, olhando nos olhos? Então, foi assim que a gente ficou. Sabe, a Mônica me contou que foi criada pela madrinha, apesar dos pais estarem vivos. A relação dela com a madrinha transcendia o óbvio. Havia muita sincronia. A madrinha era professora de teatro e ela aprendeu coisas que moldaram quem ela era. Os pais viviam tentando levá-la de volta para casa, sempre aparecendo com presentes, mas a Mônica concluiu que morar com a madrinha
era o que realmente parecia estar em casa, porque com os pais tudo era diferente. Eles estavam sempre ocupados e a sua companhia acabava sendo a babá. Então, entre isso e a vida com a madrinha, ela não teve dúvidas e preferiu 1000 vezes ficar onde se sentia acolhida de verdade. E tudo isso soou muito familiar, porque eu também tinha sido criado não pelos meus pais. E sabe de uma coisa? Foi por isso que ouvir a Mônica falar sobre a madrinha dela me tocou de um jeito que tudo que ela descrevia como amor, conexão, os ensinamentos soavam como uma reflexão da minha própria história. Talvez por isso eu me sentia tão próximo dela. Era como se as nossas trajetórias tivessem um ponto em comum. Um entendimento silencioso, sabe, de que nem sempre o amor seguia as linhas tradicionais. Olha, eu fui criado pela minha avó paterna, que era tudo para mim. A vovó Deolinda me bastava. Ela havia me ensinado o valor do respeito, da paciência e, acima de tudo, do amor verdadeiro. Aquele que era construído no dia a dia sem exigir nada em troca, sabe? Olha, a minha mãe aparecia de vez em quando, mas as suas visitas eram rápidas. Ela vinha, trazia um presente, dizia que estava trabalhando muito, mas se sentia despreocupada por saber que eu estava em boa companhia. E, sinceramente, eu não conseguia entender a mamãe. Mas, como dizia a vovó, cada um sabia da sua dor. E o meu pai? O meu pai, por um outro lado, para ele, a vida só estava legal quando ele se enrolava com alguma mulher. A vovó tinha que lembrar que ele tinha um filho. E aí ele fazia um discurso daquele que você tem vontade até de vomitar. Porque eu sabia que era tudo mentira o que ele falava. E eu não sentia falta dele, sabe? Nunca me senti incompleto ou carente, porque a minha avó preencheu todos os espaços vazios que eles deixaram. Ela era a minha fortaleza, uma mulher que carregava o peso do mundo nas costas sem nunca perder o sorriso. E tudo que eu sou, o que um dia eu serei, devo a ela. A sua sabedoria, a sua força e o seu amor que moldaram quem eu me tornei. E por isso, ao ouvir a Mônica falar da madrinha, eu sentia que ainda mais a gente tinha nascido para se completar, sem contar que ela entendia, talvez até mais do que eu, o que significava ser criado por alguém que nos escolheu, não porque precisava, mas porque queria. E sabe, diante de tudo isso, nasceu em nós um amor. E começamos a namorar. E tudo parecia natural. Ela me apresentou a madrinha e eu a apresentei à minha avó. E a nossa vida seguia tranquila. O nosso relacionamento deu tão certo que decidimos nos casar. Mas, alguns meses antes do nosso casamento, a minha vida, virou de cabeça para baixo, porque uma ex-namorada apareceu na minha porta com uma criança de 2 anos nos braços, dizendo que era meu filho. Disse que não podia mais criar a criança sozinha, que eu precisava assumir a minha parte. E eu fiquei sem chão, sabe? Não sabia o que fazer, porque naquele momento a única coisa que me ocorreu foi ligar para Mônica e contar tudo. Se havia algo que eu sabia, era que teríamos que resolver isso juntos. E a Mônica veio até a minha casa e nós nos sentamos para conversar com a Evelyn, a minha ex.
Mas a Evelyn estava transtornada, sabe, mal nos deixava falar. E para finalizar, ela disse que havia decidido ser mãe solo porque achava que daria conta. Mas ao me ver reconstruindo a minha vida, sentia que não era justo carregar todo o peso sozinha. Olha, eu estava dividido entre o choque, a responsabilidade e o medo de perder a Mônica. Mas a Mônica, com a sua sabedoria que só ela tinha, conseguiu fazer perguntas que me ajudaram a ver as coisas com mais clareza. E falou que iríamos fazer o DNA. E a Evelyn concordou, embora a contragosto. Ficou combinado que faríamos o teste na semana seguinte. E enquanto isso, ela me deixou com a certidão de nascimento do menino, onde o meu nome não constava. E quando ela se foi, a Mônica e eu ficamos ali, sentados, pensativos, até que finalmente ela me disse que não iríamos ser como os nossos pais. Nós iríamos cuidar dele com todo o amor e carinho e evitar que ele sofresse e se sentisse abandonado. E sabe, naquele momento eu entendi que, independentemente do resultado, eu não estava sozinho, eu tinha uma parceira. E após o exame, ficou comprovado que eu era o pai do Henrique. E a Mônica vibrou muito. Ela ficou mais feliz do que eu. Olha, fomos à loja, compramos roupas, sapatos, brinquedos, porque o meu filho era carente de tudo. A mãe dele não trabalhava e vivia às custas dos pais que eram aposentados. E sabe, eu fiquei muito feliz com a chegada do Henrique em nossas vidas. Mas a mãe dele fazia questão de infernizar. Antes, ela nem aparecia. E de repente, da noite para o dia, começou a cobrar isso, aquilo. E quando eu queria pegar o meu filho para passear, ela não deixava. E dizia que não ia deixar o menino na mão de qualquer uma. Mas a Mônica não era qualquer uma, ela era a minha noiva e estávamos prestes a se casar. Mas a Evelyn fazia de tudo para nos deixar chateados. Enfim, me casei com a Mônica e 6 meses depois de casados, ela engravidou. Olha, era o nosso maior sonho, sabe? E apesar das dificuldades da gestação, tínhamos esperança. E com um bom acompanhamento médico e o apoio um do outro, acreditávamos que tudo ficaria bem. Mas, no dia do parto, a nossa vida desabou. O choro que esperávamos ouvir não veio. O Samuel, o nosso filho tão esperado, nasceu sem vida. E como se isso não fosse dor o suficiente, a Mônica também não resistiu. E eu fiquei ali, no hospital, em um silêncio ensurdecedor. O peso de 2 perdas me esmagava. O primeiro era como se eu estivesse anestesiado, incapaz de processar. Depois veio a dor, uma dor que não cabia em palavras, em lágrimas, nem em gritos. Eu só queria desaparecer no meio daquilo tudo, sabe? Mas o meu filho Henrique, ele foi a minha força. E do nada a mãe dele acabou deixando ele ficar comigo. Ela disse que se sentiu comovida e por isso não iria me deixar mais triste. E se ela pudesse fazer alguma coisa para me ver bem, aquele era o momento. Olha, sem a Mônica, eu me senti perdido, como se tivesse ficado à deriva em um oceano de tristeza.
E durante meses, eu me mantive no automático, apenas tentando sobreviver mesmo com o meu filho ao lado. E um dia, enquanto eu estava em casa, a madrinha da Mônica apareceu para conversar comigo. No meio da nossa conversa, ela me entregou uma carta. Olha, não era para mim nem para ninguém em específico. Era só um rascunho escrito em uma folha onde a Mônica dizia: a vida não nos dá garantias. Só nos resta viver o hoje com tudo o que temos. Amar como se fosse a última vez. Sorrir mesmo que doa. E se por um acaso eu não estiver aqui amanhã, espero que ele saiba que foi amado mais do que tudo neste mundo. Olha, aquelas palavras não curaram a minha dor, mas acenderam algo dentro de mim, sabe? Talvez fosse um pouco da força da Mônica, que parecia ter previsto que eu precisaria dela mesmo depois da sua partida. Hoje, 2 anos depois, eu estou aprendendo a viver novamente. Não foi fácil e nem sempre eu consigo. A dor ainda está aqui, sabe? Mas junto dela existe um fio de esperança. Eu carrego a Mônica comigo todos os dias. Não de uma forma triste, mas como uma lembrança do amor imenso que tivemos, mesmo que por tão pouco tempo. Bom, o meu filho Henrique mora comigo e a mãe dele se casou novamente.